Nosso Mestre Jesus, nesse momento especial de mais uma semana, seja o momento em que todos nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, para as suas palavras, para a santa doutrina espírita, e para reunir em nós mesmos a coragem e a força para seguirmos lutando, trabalhando as nossas dificuldades, enxergando os defeitos que temos muito arraigado dentro de nós, arrastando conosco ao longo das encarnações. Mas o Senhor nos trouxe a vida, nos trouxe a luz da doutrina, e nos transporta para um mundo de uma realidade mais completa, mais bonita que a do mundo espiritual, em que os nossos laços de amor não se perderão com a morte física e toda conquista de uma encarnação, ela é solidária às conquistas das outras. Nós agradecemos, Mestre, pela bondade infinita de recomeçar. Muito obrigada. Antes de começar, posso fazer uma pergunta? Sim, senhora. Eu estou esperando desde a semana passada as aulas no YouTube e não estão saindo, por quê? Teve algum problema? Desde semana passada, a gente não gravou, Ah, porque eu não tava. Eu não sei, Emanuel, você não gravou, né? Aí o Emanuel gravou a da noite, aí eu consigo postar. tá bom, então. Eu fico na espera. Tá. E depois, mais à noitinha, eu posto às 3 de hoje. Tá bom. Obrigada. Um beijo. Beijo. O Emanuel parou na 303, na 304, mas ele falou para retornar a 303 porque parece que teve muitos comentários, né? É isso, né, filho? Sim. Aí eu pedi autorização para a dona Maria Zélia, ela autorizou. Com a dona Maria Zélia autorizando, nós podemos fazer tudo. Então, vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estudar um pouco mais da doutrina dele, transcrita através da santa doutrina espírita, na mediunidade santa daquelas crianças, daquelas pessoas que buscaram o conhecimento, buscaram as respostas dos espíritos superiores às perguntas do nosso amado professor e mestre Allan Kardec. Eu agradeço muito ao Kardec. Se não fosse o Kardec, eu não teria aprendido muita coisa na vida. Graças ao Kardec, graças à didática dele, graças ao trabalho dele, eu pude aprender desde novinho, desde adolescente, as bases da ciência, do raciocínio lógico, por um mestre incomparável. Ainda eu não conheci nenhum escritor, nenhum filósofo com a inteligência, com a sagacidade e com a honestidade do Allan Kardec. Porque ele foi o único de todos que pegou uma teoria e ele desmembrou a teoria sem medo de ser refutada por algo diferente do que ele pensava. Então, muitas vezes, nós vemos as pessoas defendendo uma teoria, ela sabe que ela está errada, mas como ela tem partidários, ele defende aquela teoria até o fim, porque aí ele vai o nome dele. Kardec não, ele pegava alguma informação, ele ia a fundo para descobrir a verdade sobre ela. Nenhum dos escritores até hoje a gente enxergou isso. Então vamos lá, esse professor maravilhoso que receba a nossa gratidão no plano espiritual. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Então, assim, né? Tipo Henry Sov. Né? Não, foi só de brincadeira, mas tem outros seres. Né? Vamos pegar assim, ó, coreano e japonês, paquistanês e indiano, que já são brigados, né? Brasileiro e argentino. Brincadeira isso, mas tem pessoas que não são simpáticas, pode se tornar? Os espíritos respondem, todos o serão, um dia. Aí a pessoa que ficou chateado, ter que ser amigo da sogra, do argentino ou do coreano, não preocupa não, vai demorar. Tá?
Porque nós temos ainda muita coisa a resolver. A nossa mente, ela tem que abarcar uma multidão de seres. Só se aproximam de nós, sob a nossa responsabilidade, as pessoas que nós conseguimos prestar atenção nelas, para ajudá-las, senão não nos aproximam. Aí você vai falar assim, nossa, então aqueles pais que tinham 12 filhos, aí é outra história, aí é por necessidade mesmo, tá? Mas no caso das afinidades em si, eu vou até falar, esses pais muitas vezes com 12 filhos, ele não lembra nem o nome dos filhos, né? Ele muitas vezes não lembra nem o nome da esposa. Mas a questão aí é, quando a afinidade está associada às pessoas, a gente recebe para trabalhar a quantidade de pessoas que a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos conseguem abarcar. Então, por exemplo, se eu tenho um mentor da casa, a casa tem 5 componentes, ele consegue ajudar os 5 componentes. O espírito é responsável pela casa. Se ele não conseguir, Deus não é responsável. É tudo perfeito. Se ele não conseguir esses 5, então não vai ser ele. Ele vai para uma casa menor, mas a questão é de afinidade. Então, por exemplo, existe, não sei se vocês viram, num dos livros do André Luiz, o espírito responsável por uma estrada de terra na roça, que foi aquele caso onde aconteceu o coice, né, do burro, vocês estão lembrados? Aí é Mensageiros? Aí, então, um dos livros do André Luiz, os Mensageiros. Aí, o que acontece? Chega o Alexandre fala, pergunta para o responsável pela estrada, né? E pergunta o que aconteceu. Aí ele vai e explica, Flora, não tive como fazer nada, porque o indivíduo bateu tanto no burro, gerou tanta carga de raiva dele, que o burro, então, respondeu com coice e nós não podemos tolher o livre-arbítrio a decisão da pessoa. Ele escolheu levar o coice pela quantidade de raiva que ele injetou no animal. No animal, então, como um perispírito ainda em formação, mas um filho de Deus absorve aquela raiva e expressa da maneira que ele pode. Então, como é que o burro expressou a raiva? Dando um coice. Como é que uma mãe expressa a raiva? Xingando os filhos. Brincadeira. Mas mais ou menos assim, entendeu? A gente recebe um conteúdo de raiva. Nós saímos na rua, uma pessoa olha para a gente, manda muita raiva. A gente vai expressar aquilo. Se nós não tivermos educação e não orarmos, a raiva vai ser expressa. Entendeu? Então, um obsessor pode mandar raiva para a gente? Pode. E a gente vai absorver? Vai. Depende. O que nós vamos fazer com aquela raiva? Eu posso repassar a raiva. Eu chuto um cachorro. Passei a raiva para o cachorro. O cachorro fica nervoso, vai e morde outra pessoa. Passou a raiva para a pessoa. A pessoa ficou com raiva do cachorro, veio com a mãe. E a raiva vai passando até chegar em alguém que ora. Alguém que vai absorver aquilo como se fosse um barril de mel. A pedra bate e adocica. Entende? É assim que funciona. Então, a oração, a perseverança no bem. E se você não se sente magoado com a raiva dos outros, aí a raiva se absorve, a raiva, e transforma. Né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como o Antônio Laurent de Lavoisier, no livro publicado em 1789, na França, sobre a química, falou assim, o somatório da massa dos reagentes igual ao somatório da massa dos produtos. Poeticamente, ele falou, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma em termos de matéria. Ora, em termos de energia também, energia transformada, não pode ser criada nem destruída. É uma física básica, né? Mas olha só, eu recebo a informação, eu recebo a carga energética, ela vai ser então transformada. Ou eu repasso, ou eu transformo. Mas toda vez que um ser absorve essa carga energética, ele modifica. Ou ele aumenta a carga de raiva, ou ele diminui a carga de raiva. Ou ele acaba com a carga de raiva. Aí o que ele transforma? Em boas vibrações. Compreende? É um processador, nós somos processadores. A gente absorve aquela raiva e processa. E aí a gente pode gerar energia boa. Então a pessoa xinga a gente. Você olha, nossa, coitado, essa pessoa deve estar muito necessitada. Ali já vê o bom espírito, já nos auxilia. Aquela energia negativa modifica a vibração das moléculas, as moléculas vibram mais rápido, ela passa de uma energia do infravermelho, que tem baixa energia ondulatória, né? Tem a diferença dos vales mais distantes, a frequência
é menor, e aí ela se torna uma frequência maior, que tende ao azul, ao ultravioleta. Então, você transforma aquela energia que você recebeu em uma energia boa. Mas isso você faz como? Orando, meditando e se transformando. Por que mesmo que eu cheguei nisso? Todos serão um dia. Então, um dia, nós vamos olhar para todo mundo com bastante amor. E eu falei desse negócio que até uma rua, até uma estrada de terra tem um espírito responsável. Então, a rua tem, a rua da cidade, o quarteirão tem, o bairro tem, a cidade tem, o estado tem, e o país tem. No Brasil, o país país Brasil, quem é o anjo protetor que nós sabemos é Ismael. E na França é São Luís. Entendeu? Então, todos os países têm, todos os locais têm. Mas por que então que Ismael é o anjo protetor do Brasil? Porque ele recebeu o encargo de cuidar de toda a população do Brasil, encarnada e desencarnada, dos imigrantes e emigrantes, e ainda está corroborando o processo de evolução do país. Ou seja, ele vai ser responsável pela transformação do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Como ele consegue isso, ele é dado essa tarefa para ele. Se ele não conseguir, seria para outro. Quem que é o responsável pelo planeta Terra? Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde quando nós saímos do Criador, ou um pouco depois, até nós chegarmos a anjos, nós estaremos sob a tutela de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que é o espírito protetor da nossa casa? O fulano. Ele já nos acompanha há muito tempo. Ele nos espera desencarnar, espera que a gente cumpra bem as obrigações aqui, para chegar no plano espiritual em condições de poder auxiliar as pessoas que estão lá e ele está reencarnando. Vamos lembrar do nosso lar? O que aconteceu com a mãe do Lísias? Ela estava esperando para reencarnar até que uma filha dela, né, da Terra, pudesse desencarnar para assumir o papel dela lá, para não deixar aqueles desencarnados sem auxílio. É tudo perfeito, Deus faz tudo perfeito. E a doutrina espírita nos mostra isso em várias dimensões, em vários modos diferentes. Então vai chegar um tempo, quando a gente for anjo, a gente vai amar todo mundo. Já viu anjo odiando outro? Vou arrancar uma pena e te jogar. Não tem isso. Anjo não vai fazer isso. Anjo não é malzinho, né? Vai dar uma olhada assim, nossos anjos não batem, mas nós já somos anjos. Não tem isso. Anjo não tem isso, ok? Ele vai amar todo mundo. Quanto mais a gente evolui, mais a gente ama. E mais a gente abarca no nosso sentimento as pessoas que estão à nossa volta. Assim funciona. O espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. E nesse caso ele vai para outra esfera e lá ele vai ter as afinidades, as vibrações idênticas. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas que esteja submetido, permanecer estacionário. E acontece muitas vezes, o espírito é mais elevado que o outro, esse outro é inferiorzinho, mas está cheio de boa vontade, aí o que ele faz? Ele evolui e já chega no que o outro está. Eles acabam tendo afinidades, similaridades, tá certo? Ok? Podem se deixar de ser simpático um ou outro dos dois espíritos que já o sejam, certamente se um deles for preguiçoso. Então, os dois falam assim, vamos evoluir junto? Vamos. Então, vamos lá. Aí os dois vêm para cá e passam pelas provas semelhantes. O outro fala assim, vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu gosto mais da preguiça. Eu estou gostando dessa vida aqui, então eu não vou me esforçar tanto. Aí o outro fala, não, vou me esforçar. Quero chegar mais perto de Jesus. Ele vai para uma esfera superior, o outro fica na esfera inferior. Aí as simpatias diminuem porque as vibrações não estão mais no mesmo nível. Entende? A tendência é que as simpatias se mantenham por aqueles que estão no mesmo nível. A situação é tão interessante. Você tem um grupo de amigos. Uma pessoa resolve não seguir mais o caminho dos amigos. Ele vai para outro nível, ou melhor ou pior, desfaz-se a afinidade. Já perceberam? Você amava, depois você odia. Não é assim? Ou seja, você gostava, depois você não gosta mais.
Não, mas não gosto mais daquela pessoa. É claro que é uma inferioridade nossa, isso não vai acontecer com o espírito superior, mas as afinidades são similares de acordo com as vibrações que nós emanamos. Nós emanamos de nós todo o nosso pensamento. Nós emanamos de nós o que nós somos, não tem como esconder, não tem jeito. De quem que a gente esconde? Dos encarnados. De encarnado médium, dependendo do médium, não tem como esconder. Mas é raro, fica tranquilo. A gente pode esconder os pensamentos. Mas os espíritos, todos veem os nossos pensamentos. O André Luiz falou que é uma tela em 3 dimensões que aparece. Então, se eu conto uma mentira, eu falo uma coisa, mas no meu pensamento expressa outra. O obsessor está vendo. O obsessor vê até aquilo que a gente não quer ver. Vocês entendem? Como é que funciona? Então, o que acontece? Aí a gente tem que estar sempre coerente. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é muito profundo. Porque o espírito morre de raiva da gente. A gente aprontou com ele na vida passada. A gente foi um senhor, ele foi um servo. E nós maltratamos, não pagamos direito, né, deixamos passar necessidade, e fica com muita raiva. A gente reencarna, conta mentira para os outros. Ele olha e fala, sabia que eu não prestava? Eu já estou com raiva, tenho mais raiva ainda. E o Allan Kardec nos fala o seguinte, as nossas boas ações, a nossa sinceridade, o nosso trabalho no bem, faz com que ele fale assim, nossa, ele foi mal comigo, mas parece que ele não é mal hoje mais não. As coisas vai melhorando. Aí ele vai perdendo a raiva, porque é muito difícil você ter raiva para quem que é bom. Por isso que é mais fácil você transformar o obsessor num amigo do que o encarnado que não gosta de você num amigo. Porque ele está vendo as suas reais intenções. Ele vê o que está acontecendo dentro de você. Ele está vendo se você realmente é sincero. Então as pessoas contam mentira da gente aqui hoje. Muito mentira. As pessoas ficam bravas com a gente por causa da mentira contada. Você desencarna, ele vai contar a mentira, o pessoal vai olhar, a imagem é formada na frente dele, dos pensamentos dele, vai contra ele mesmo. Vocês entendem? Isso, de certa forma, é verificado na Terra? Tem um aparelho detector de mentira. A pessoa, quando fala mentira, eles percebem que ela gera expressões faciais inconscientes que ela não percebe. Principalmente nas pálpebras e nos músculos da mímica. E também tem a questão elétrica, né? Que aí coloca, vocês já viram aqueles detectores de mentira. Aquele lá é ultrapassado. Hoje você bota uma câmera, a câmera tem foi desenvolvido em pesquisa. A câmera pega vários pontos específicos do rosto e fala, olha, ele mexeu tanto, fez tantas micro flexões da musculatura da mímica. Se fez muito, normalmente a pessoa está mentindo. Então, imagina a pessoa que mente e fala assim, não, isso é verdade. Aí você já não precisa nem um detector de mentira, não é mesmo? E normalmente a pessoa, quando mente, ela costuma virar o olho, ela costuma baixar o olho, algumas que são perspicazes na mentira, elas aumentam o tom de voz. Elas falam com mais ênfase aquilo que ela quer que seja verdade. Vocês entendem? Então, não é difícil detectar através do comportamento. Eu falei bobagem. É muito difícil detectar através do comportamento. Mas aí tem que analisar bastante, tá? Entenderam a situação, mais ou menos? Então, essa simpatia tem a ver com o quê? Com o que eu emito de mim, com o que eu sou. E aí os espíritos afins se reconhecem. Olha, nós temos a mesma afinidade, olha um para o outro. Aí tem outro que olha e fala assim, nossa, o santo não bate. O santo, coitado, não está nem sabendo o que está acontecendo. É eles que não batem. Então, é o que o Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, também fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a repulsão dos fluidos, no Livro dos Médiuns também. Então, espíritos antipáticos, os fluidos, as energias emitidas se repelem. Espíritos simpáticos, esses fluidos, eles se intercalam, eles se acasalam, entende? Então, por exemplo, se a minha afinidade com a pessoa é muito alta, mas tem como ter mais afinidade com os outros? Tem. A mãe ama todos os filhos iguais, ela quer amar, mas não tem jeito mais simpático, ela vai ter mais afinidade, não tem o que fazer. É lei da natureza, a gente quer, não dá para tampar o sol com a peneira, porque amor de mãe é igual para todo mundo, ela quer que seja, mas não é. Aliás, na boa, os filhos sabem disso, não sabem? É igual para todos os filhos? Não é, porque tem as afinidades, entendeu? Então a mãe é toda chiliquenta. A filha também é chiliquenta. As duas dão certo. A filha que não é chiliquenta, elas nem chegam perto. A mãe e a filha gostam de sair, de passear. Gostam de comprar roupa, tudo. As duas saem juntas, a que não gosta fica. Você acha que vai chamar para ir junto?
e as duas ainda vão falar mal da outra, fazer bullying. Não é assim que funciona? É assim. Infelizmente, na Terra as coisas são desse jeito. É a questão da assimilação ou desassimilação, da compatibilidade ou incompatibilidade de fluidos, compreende? A sensibilidade de alguns médicos é tão complexa que ele sente os espíritos que estão à volta dele. A pessoa mente e já sente um tremor na força. Jedi. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas entende a questão, como funciona? Já sente que tem alguma coisa errada, o ambiente está errado. Muitas vezes a pessoa nem sabe disso. Eu já passei por uns apertos desses quando eu era adolescente também. O que aconteceu lá? Uma colega minha conversando comigo, contando a história dela, eu falei, mas essa situação é engraçada, você é assim, assim, assim. Ela não sou? Ela está mostrando que é? Mas eu não sou. Ela estava mentindo para ela mesma, ela não tinha consciência da mentira que ela estava falando. Mas eu estava vendo de outra forma. Vocês compreendem? Muitas vezes a pessoa não sabe que ela está mentindo, mas os espíritos obsessores veem. Mas se ela não sabe que ela está mentindo, ela é culpada? Aí, com o passar do tempo, eu fui descobrir. É porque a pessoa não trabalha para enxergar a si mesmo. Quem de nós trabalha para enxergar a si mesmo? De forma profunda. Levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Porque a gente não faz isso. A gente quer esconder quem a gente é dos outros. Não é assim? O nosso querido Divaldo fala assim, não tem problema a gente fazer errado, desde que o vizinho saiba. Olha a profundidade disso. Quando é descoberto, então a pessoa fica com vergonha, chora. Está arrependida? Tô. Mentira, tá? Porque foi descoberto. Desculpa, né? Eu estou sendo meio duro. Talvez seu arrependimento seja sincero. Então tá bom. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram? Necessariamente, limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos que teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade. Peraí. Eu pulei alguma coisa. Ah, tá. Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que se não deve tomar ao pé da letra. Quem está falando é o Kardec. Não pertence, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias. Exprimiram seus pensamentos com os termos que se teriam utilizado na vida corporal. Por que Kardec fala isso? Ele fala isso porque vai chegar um momento, quando a gente for anjo, que você não vai ter mais parceiro, não vai ter mais casamento. Então, nós vamos ter alma gêmea, nós seremos casados, entre aspas, com todos, em termos de amor, compreende? Mas até lá, nós temos, isso já foi demonstrado até no André Luiz, os espíritos simpáticos, que têm a prerrogativa de estarem casados nas várias encarnações, que nós podemos, até esse momento, chamar de almas gêmeas. Esses espíritos que são simpáticos dessa maneira, são espíritos que vão junto criar a família, juntar as pessoas, por quê? Juntar-se, né? E para poder formar família, porque o próprio Emmanuel fala isso sobre a monogamia no livro Vida e Sexo. André Luiz cita sobre isso, sobre essas afinidades. Não são metades eternas, são metades durante o momento em que a gente evolui até se tornar anjo. Depois que se torna anjo, eles vão deixar de se gostar, pelo contrário, o amor vai ser mais puro. Mas aquele mesmo amor que se devota à pessoa, a qual considera alma gêmea, vai devotar os outros também, porque nós não podemos amar mais ou amar menos. O amor ele tem que ser idêntico. Deus não nos ama mais ou menos do que a minhoca. O amor é o mesmo. É nós que temos capacidade maior ou menor de absorver o amor de Deus. Quanto mais a gente evolui, mais a gente se liga a Deus. Então, nós evoluímos para encontrar com Deus. O momento culminante da nossa evolução não chegou ainda. É quando nós olharmos e enxergarmos Deus e o compreendermos. Isso acontece quando formos puros, não precisarmos reencarnar mais como prova ou expiação. Isso chama anjo, na conotação geral. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Mas em que foi baseado isso? Macho e fêmea, os seis, está lá na Gênesis.
o que significa que para cada um tem cada uma, e para cada uma tem cada um, ou para cada chinelo velho tem o seu pé, né? E para cada panela velha tem sua tampa. Sim, no geral é assim, porque a monogamia deve começar a existir o mais rápido possível no processo evolutivo. Felizes aqueles que conseguem manter a monogamia, porque significa que eles já entraram no estado de entendimento do amor de Deus maior do que aqueles que praticam a poligamia. Tá? Alguma dúvida? Como eu desembestei a falar, né? Como se fosse diferente, né, das outras vezes. Mas ninguém quer falar nada? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer. Pessoas? Só Dona gostaria Marli, de uma oi? participação, da minha primeira participação, eu gostaria de saber qual livro está estudando. Livro dos Espíritos, pergunta 304 agora. Obrigada. Bom? Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Isto é, tem vivido muitas vezes na Terra. Recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Então, essa situação no mundo espiritual deve ser interessante. Porque se você desencarna e vê as bobagens que você fez com tanta tranquilidade, é porque a diferença é grande. A matéria, ela ofusca muito as qualidades do espírito, intelectuais e morais. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das puerilidades da meninice. É importante chegar na madureza e olhar para trás e se perdoar. Fiz, mas não faço mais. Entendeu? Mas o que tem de idoso fazendo molecagem, ele não mudou. O que tem de adulto agindo como adolescente em corpo de adulto, não mudou. Entende a questão? Tem uma frase de um americano que fala assim: a diferença entre homens e crianças é o preço dos brinquedos. Continua com o mesmo comportamento do adolescente, continua sendo mimado, continua sendo orgulhoso, vaidoso, só que ele veste as máscaras sociais. As máscaras sociais, ele tem que agir de determinada forma para poder trabalhar numa empresa, para poder ser um chefe, ser um empregado, para poder cumprir as suas obrigações sociais e sobreviver. Então, vamos lá. Eu dei aula em cursinho há muito tempo. Então, nós tínhamos na sala dos professores extremamente sérios, responsáveis e preparavam as aulas. Algumas vezes, mais novos ou da mesma idade de outros professores, que levou o ensino na brincadeira durante muito tempo, nunca preparava as aulas, enrolava o tempo todo, conseguiu sobreviver porque era engraçado e falava bem. E você tem o quê? Um adolescente num corpo de adulto ou até idoso, que não tem responsabilidade. A questão da maturidade, a maturidade do espírito, não é? Entendem isso? Aí a gente precisa crescer. Tem a síndrome de Peter Pan, a pessoa não quer crescer. Ela quer ser o quê? Criança. Mas como que ela quer criança? Ela quer tudo que é bom do adulto, mas ela quer comportamento de criança. Então ela não quer assumir responsabilidade sozinha, ela não quer pagar suas contas, ela não quer assumir uma casa sozinha, ela não quer casar. Por que ela não quer casar? Porque sozinha ela consegue manter os joguinhos de criança. A gente tem visto isso. A gente tem visto pessoas de 20, 25 anos, até mais, na casa dos pais, 28, 29 anos, na casa dos pais, sem trabalhar, vivendo daquilo que os pais conquistaram, ganhando pouco, mas aceitando ganhar pouco desde que não trabalhe. Né? Nós vimos uma pessoa contar assim: meu filho, ele entra para o quarto para jogar, ele trabalha, ele pega parte do salário dele e me passa, o resto ele gasta com joguinhos, e eu não consigo entrar nem para limpar o quarto dele, porque quando ele tranca a porta, não pode nem bater que ele está jogando. Isso é o quê? É comportamento de adulto? Não?
Uma pessoa está com 22 anos na casa do pai ou da mãe. Enrolou para prestar o vestibular. Sabotou o vestibular. No vestibular que fez, resolveu sabotar a redação porque não estava afim de fazer. Aí o pai pagou mais um ano. Isso é comportamento de adulto? Gente séria? Não, não. O pai está pagando para a pessoa estudar. Ela toma bomba nas matérias, tudo, não vai, já desiste antes da metade do semestre. É comportamento de adulto? Não, é uma pessoa responsável. Com 24, 25 anos de idade? Eu passei por isso. Eu tinha uns colegas da República, que eu fazia faculdade, uns faziam cursinho. A gente chegava lá e acontecia umas coisas muito interessantes lá. A gente saía mais tarde, chegava mais cedo, o indivíduo dormia. Falava, mas você não tem cursinho? Ah, não fui não. Mas seu pai está pagando. Ah, não, mas ele não sabe. O pai pagou o cursinho 2 anos. 2 anos. Não conseguiu entrar numa faculdade e foi ser dono de barzinho. Então, já que podia ter tomado outra atitude e já ter entrado para a vida de barzinho mais cedo, porque aí impediu o pai de pagar 2 anos de faculdade. Vocês não acham? De faculdade não, de cursinho. Entendeu? E não era um ou outro não, gente. O pessoal que morava na República, de 7, eram 3 que faziam isso. E os outros que iam para a faculdade e reprovavam, assim, sem a menor responsabilidade de estudar. Não estou afim de estudar. Então o pai continuava mandando dinheiro. A mãe também, né? Então você põe a família numa situação dessa, isso é comportamento de gente adulta? Não é. Vocês entendem como funciona? É assim. Então, por exemplo, em todas as profissões a gente tem gente assim. É a pessoa que faz o mínimo para poder ganhar o que quer, para poder ter uma vida tranquila e não se esforçar mais. Em termos de vida material, a pessoa se acha esperta. Eu faço o mínimo, ganho minha vida, sobrevivo, aposento, aproveito a vida. Aí ela desencarna. Não quer desencarnar, ver que a vida é eterna, que tudo que ela não fez aqui, ela vai ter que fazer noutra encarnação. Ela vai ter que reencarnar e recapitular. Agora você vai ter que fazer direito que você não fez. E aí? Agora, a gente está tendo a oportunidade de enxergar isso como espírito. Ou seja, a responsabilidade com o patrão é o mínimo. Além disso, eu tenho responsabilidade com a minha família, tenho responsabilidade com a sociedade e tenho responsabilidade com o meu pai, que é Deus. Se eu tenho responsabilidade primeiro com Deus, vocês concordam que o resto é natural? Uma pessoa que tem responsabilidade com Deus é mau aluno? É mau filho, mau pai? É mau empregado? Vocês entendem? Não importa qual que seja a profissão dele. E não tem ninguém vendo, ele continua trabalhando, porque ele trabalha para a consciência dele, ele acredita num ser superior. Vocês compreendem bem isso, não compreendem? A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, até para lembrar da vida que ele acabou de sair, ele tem dificuldade, mas logo ele lembra. E na vida passada? Depende. Depende do estado evolutivo dele. O amor de Deus supera o desejo do indivíduo. Então, o indivíduo tem desejo de lembrar das encarnações muito atrás. Não consegue, se não for lhe dado condições de fazer. Nós temos um caso contado no livro, eu acho que foi Libertação. Foi Libertação. Dois amigos trabalhavam mais de 200 anos no umbral, auxiliando as pessoas. Aí eles resolveram, falaram que a gente quer evoluir. Aí eu falei, quero evoluir, mas eu quero ir para um plano superior. Você não pode ir para um plano superior. Por quê? Porque vocês ainda não têm a condição de chegar nesse plano superior. Por quê? Então, nós vamos dar condições de vocês lembrarem de uma vida passada. Não foi desbloqueado na memória deles. Eles pegaram um arquivo, lá no arquivo eles leram a ficha e viram algumas imagens. O principal problema na imagem é que eles trabalhavam, eles eram soldados do exército de Joana d'Arc.
e numa das batalhas, eles viram dois superiores a eles perto de um local que era alto, de uma muralha de castelo. Durante o calor da batalha, os dois decidiram empurrar aqueles outros dois para que eles morressem e eles assumissem o lugar deles. Eles conseguiram fazer isso. Os dois morreram caindo sob o peso do próprio corpo. Aí eles entenderam que eles não podiam subir enquanto eles não resgatassem essa dívida, não obstante o trabalho deles. Aí esperou para reencarnar, teve que juntar uma centena ou mais de pessoas para entrar no mesmo avião, porque esse mesmo avião ia sofrer um acidente, ia bater nos Andes, para que ele sentisse o peso do esmagamento, da força do próprio corpo contra o banco da frente. E foi o que os outros sentiram quando caíram, ou seja, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, que é a pena de talião de Moisés. Né? Ou, como se diz, aqui se faz, aqui se paga. Eles não tiveram condições de pagar através de trabalho, então eles tiveram que desencarnar num acidente de avião. Você imagina o plano espiritual arrumando 100 pessoas que tinham que passar pelo mesmo problema para entrar no mesmo avião, para ir para o mesmo lugar, o avião dá defeito e bater nos anjos. Por isso que acontece, o avião caiu, o fulano chegou atrasado. O outro confundiu, olha só a coisa doida. Ele confundiu a empresa aérea, foi para a empresa aérea errada, atrasou, não pegou o avião. Ah, que raiva, não peguei o avião. Aí vem a notícia, que o avião que você ia pegar, caiu. Nossa, Deus é bom. Só com ele? Não, porque não é para ele desencarnar naquele momento. Aí os espíritos superiores trabalham. Vocês entendem como funciona? Tem isso. O pessoal, eu vi um caso assim, assustador. A gente era menino ainda, tinha 14 anos, fomos jogar futebol numa cidade. E aí a gente saiu, estava indo embora depois do jogo, numa Kombi, né? Naquela época, Kombi, muito tempo atrás. Aí quando veio, a gente pega um acidente, 2 corcel na estrada. Mas, ó, tinha milho espalhado para todo lado, porquinho, galinha. Eram 2 pessoas vindo da roça, mas pegar de frente. E aí todos morreram. Todos, exceto uma moça. Que ninguém conseguia entender como ela estava fora dos carros. E estava, assim, sem condições de entender o que estava acontecendo. E ela assim, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu falei, mas cadê seu filho? Vamos procurar o filho. Saí procurando o filho, procurando o filho, procurando o filho. Ninguém achou o filho, nenhum dos 2 carros, não sabia nem falar que carro que ela estava. Todos os outros mortos. Foi o primeiro momento, infelizmente, com 14 anos. Eu fui colocar a mão na carótida da pessoa, estava com a traqueia quebrada. E eu percebi a morte, o corpo ainda estava quente, que lá foi muito doloroso para mim. Eu fiquei meio chateado com aquilo. Mas, interessantemente, do pessoal que estava lá, eu fui o único que tive condições, com 14 anos, de passar em cada um para ver se estava morto. E aí, eu acabei vendo que estavam todos desencarnados. E a mulher falando, cadê meu filho? Falando, não, ela tá louca, porque filho tá chorando depois de um acidente desse. Tá bom, a mulher foi levada, ela ficou, como é que chama esse estado? Catatônico, choque, estado de choque. Ela ficou assim, um tempo, e o carro foi levado para o ferro velho. 2 dias que o carro estava no ferro velho, o cara do ferro velho ouve um choro. Porque ele ouve o choro, ele vai lá ver a criança entrou debaixo do banco, ilesa. Ilesa, não aconteceu nada com a criança. Pegaram a criança e a moça estava certa. Mas ela ainda estava em choque. Olha que coisa interessante. A criança só estava desidratada e pouco nutrida. Mas, quando voltou a chorar, provavelmente porque deu fome, né? Deve ter amamentado antes. Deu fome, começou a chorar e descobriu a criança. Agora, como que aqueles 2 corcelzinhos bateram? Porque eles ficaram assim, os corpos para fora do carro, alguns para dentro do carro, o carro amassado, chegando quase na metade. Aquela senhora para fora, esse menino embaixo do banco. Eu quero ver física que explica uma coisa dessa. Não tem física que explica isso. Não tem nada. Então, a hora de desencarnar é aquela e não tem o que fazer. Tá certo? Aí você vai falar assim, esse pessoal que sofreu um acidente assim, se eles não aprontaram nada, era para morrer desse jeito. Assim que era para morrer. O indivíduo era para morrer com a traqueia quebrada, sabe? Assim por diante. O outro sentindo, naquela época não estava usando cinto de segurança, com o tórax esmagado contra o volante. Vocês entendem? É uma coisa triste. Mas cada um desencarna da maneira que vai precisar desencarnar.
Então, nós estamos contando o caso desse indivíduo. Lembra de tudo? Não. A gente vai lembrando, quanto mais a gente sobe, mais a gente lembra para baixo. E a gente só lembra para baixo quando a gente apresenta a condição de lembrar para baixo, porque a gente não suporta o que a gente fez no passado. Esses dois, provavelmente, se eles fossem entrevistados, falar assim, aí, tudo bem, na reencarnação passada você assassinou alguém? Eu não era perfeito, não assassinei ninguém. Eu já sabia. Na cabeça dele ele não é capaz, só que na vida passada ele fez. Vocês entendem? Então a gente não sabe o que a gente fez na vida passada. Então aqui a gente está para resgatar aquilo que a gente fez, graças ao bom Deus que a gente não lembra. Imagina se eles reencarnam lembrando de várias vidas, inclusive dessa vida que eles assassinaram duas pessoas só para ganhar o cargo. E deve ter sido um carguinho de sargento. Eles eram soldados, entendeu? Uma patente superior. Não era nem uma patentona. Até que a general era Joana d'Arc, né? Não dava conta. O cara ia ter que ser santo para poder substituir a Joana d'Arc e ter visões. E depois ia ter que ser queimado junto com ela. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles num golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Ou seja, aquilo que a consciência mais pesa é o que ele mais lembra. Entendeu? Psicologia. Esse espírito desencarna, vai para um umbral e fica lembrando aquelas coisas que ele fez errado. Ele tem sentimento de culpa? Tem, né? Aí ele reencarna. Ele tem sentimento de culpa? Tem. Então, a memória dele vai voltar aonde? Onde ele errou nos mesmos pontos. E aquilo não sai. Quanto mais culpa eu tenho, mais eu vou agir em favor daquela culpa, menos eu tenho condição de esquecer. Entendeu? E eu só esqueço quando? Quando é superado. Superou, eu esqueço. Entendeu essa questão? Superou, eu esqueço. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Não tem que lembrar de tudo. Fez tudo certo. Imagina, você chega para o espírito lá. Leonardo da Vinci. Quanto você tirou na prova de matemática quarta série? Você se preocupa com isso? Não, né? Imagina, Isaac Newton. Como é que você foi em física? Não dá, né? Ele sabe já. Você sabe, é uma coisa que não tem importância. Ele vai falar assim, Newton, qual foi seu principal inimigo lá na Terra? Vai citar dois, Leibniz e Hooke. Ele vai lembrar. E eles vão ter que resgatar, porque eles não estudavam bem. Entende? Aquilo lá vai marcar o espírito eternamente. Enquanto ele não aprender a amar aqueles dois, ele ainda vai sentir o remorso. Enquanto a gente não supera os nossos defeitos, a gente sente o remorso. Não tem como. É lei. Pronto? A Maria quer perguntar, eu não vi levantar a mão. Cadê a Maria? Ah. Você fez assim? Oi, Maria. Vem pra perto. É para eles poderem ouvir. Ah, será que... Se não ouvir, vocês falam, tá? Vê se você não ouviu. Fala. Você fala que a gente pode lembrar das vidas passadas, se a gente for evoluindo no plano espiritual, mas não no material. Se o espírito tiver condições de lembrar, eles mostram. Mas é muito difícil mostrar a vida inteira, só mostra algumas partes. Eu posso falar de mim, eu lembro de algumas encarnações, acho que eu lembro até demais. E só algumas partes. Teve uma das encarnações, que provavelmente foi a primeira vez que eu fui padre, eu só lembro quando eu cheguei na frente de um convento. Encontrei a Madre Superior e uma freirinha que estava lá. Não, aí quando o sonho é de lembrança de vida passada, a gente costuma saber o que se trata. Porque você se vê no outro corpo. Uma vez eu tive um sonho também como padre, eu estava com um chinelo lá, uma sandália, com a batina assim, mais ou menos no nível do joelho, nas pernas cabeludas, o cabelo cortado igual cabelo de índio, com uma bata rota e cinza, andando numa plantação de trigo. Eu olhei e falei, ó, sou eu. Mas não sou eu não, mas sou eu. Ó, sou eu. Era eu. Mas só isso, não lembrei mais nada.
Então, isso significa que você sabe, nossa, eu estava me vendo no outro corpo. Você tem essa sensação. Tá? Nesse era mais bonitinho que a primeira. Era mais tosco. Mas aí a gente vai lembrando, eles vão lembrando a gente, assim, das encarnações, sabe? Algumas vezes não vem o formato, mas você sabe que era você, aí vem o momento, vem a casa que você morou, vem as pessoas que você conviveu. Estou falando as coisas que eu lembrei, tá? Alguém aí já lembrou da vida passada para contar pra gente? Tem? A Dona Maria Zé não reencarnou ainda. Não tem. Tem que pegar no pé, né? Ah, mas é porque a senhora é querida desse jeito, não tem como, né? Eu fico brincando aí com a idade de vocês, eu falo que a Dona Zé nunca reencarnou, ela está viva até hoje. É pro pessoal que reencarna, tem as lembranças da vida passada. A Dona Zé, a Maria Zé tem lembrança da única vida que ela teve. Mas alguém lembra, não? Para contar pra gente? Não vale aquele negócio de terapia de vida passada feito com psicólogo, porque só tem rei, rainha, bonito, rico e gente da nobreza. Não tem pobre. Então, assim, não sei onde é que eles reencarnaram, entendeu? O cara nunca foi mal, sempre foi bom, virtuoso, bonito, rico e nobre. Princesa. Príncipe. Nossa, nem fala. Essa eu vou falar pra você. Tem uns médicos também que gostam de falar umas bobagens que eu falo. Aí chegou uma pessoa e falou assim, porque numa vida assim, assim, se eu for uma mulher assim, assim, eu falei, ué. Eu ia saber, o mentor falou, não, o obsessor está contando bobagem para ela, está repetindo para você. Eu falei, tá, beleza. É médio, mas não era aquilo, entendeu? Não tem problema ser mulher, só que não foi, não aconteceu, entendeu? Talvez fosse melhor ser mulher do que padre, mas de qualquer forma. Porque a questão do padre, você sabe como é que é, né? Eu fui padre, eu fali demais, porque eu falava do Cristo, estudava o Cristo, mas nenhuma das 3 encarnações como padre, eu segui o Cristo verdadeiramente. Foi numa outra encarnação, em que eu fui jogado no calabouço, é que eu comecei, depois do sofrimento, seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto eu fui padre, eu não segui, então é triste. Por isso que eu falei. Tá? Mas eu não sinto. O pior é quando o médium sente, além dele lembrar, ele sente o remorso da vida. Aí é complicado. Entendeu? É difícil. Mas, se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode-se lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes. Então, Da Vinci é lembrado a nós. Assim, relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Não interessa, entende? E por que lembrar? Não interessa. Tem outra pessoa que levantou a mão aqui do lado. Foi eu. Vou falar. Então, uma pergunta. Tipo, um pouquinho fora do assunto. Se, tipo, eu estiver no ambiente ruim, a pessoa estiver no ambiente ruim, e vier espíritos bons, será que ela poderia sentir alguma coisa? Ela sente ruim ou ela sentia bom? Depende do que ela optar por ela mesma. Se ela quiser se ligar aos bons espíritos, ela se sente bem. Mas se ela não quiser o tempo todo se ligar aos bons espíritos, ela se sente mal. Não podemos entender isso ao pé da letra, porque assim, nós, como a gente está num planeta ainda cheio de erros, Cristo falou, orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, nós temos que orar e vigiar o tempo todo. O maior recurso que a gente tem é a oração. Entende? E ficar vigiando os pensamentos, para que pensamentos ruins não se aproximem de nós. Então, nós temos o auxílio dos bons espíritos o tempo todo, só que eles respeitam a nossa decisão. Os obsessores não respeitam. Você pode falar assim, nossa, eu não quero esse pensamento. O obsessor vai continuar mandando, porque ele é desrespeitoso. Porque ele vai saber, não, você não vai conseguir vencer, eu vou continuar mandando o pensamento. E eu vou mandar o pensamento e você vai absorver o pensamento. Enquanto a gente não parar, orar, mudar de dentro da gente, com todas as forças que a gente tiver, é uma luta muito árdua. A gente não consegue parar de pensar. Por isso que muita gente não consegue controlar os pensamentos. Porque é um exercício, você tem que fazer o exercício, trocar o pensamento.
Você fala assim, vou parar de pensar. Vem todos os pensamentos que você não quer. O que você faz? Você troca. Entendeu? Então, o Espírito manda pensamento. Eles fazem isso muito. Manda o pensamento de uma pessoa que você sabe que não gosta de você e manda, fala assim, tenha raiva dela. Fala assim, Senhor, ensinou a amar o próximo. Senhor Jesus, proteja a pessoa que veio à minha mente, porque se ela veio à minha mente, ela precisa de ajuda. Proteja também esse obsessor que está mandando essa pessoa horripilante minha mente. Opa! Mandando essa pessoa para minha mente. Eu fiz brincadeira, né? Mas assim, a gente utiliza a oração a favor da própria pessoa. Então, a gente pode utilizar o que os obsessores fizerem em favor do bem. Eles mandam mau pensamento, a gente troca. Nem sempre a gente consegue, quando eu já estou pensando, já estou batendo na sogra. Não, vou orar pela sogra. Senhor, proteja a sogra, dê uma vassoura. Então, assim, essas questões todas são questões importantes que a gente deve compreender, que é preciso nos dedicar ao bem com um trabalho fortíssimo de controle do nosso pensamento. A gente é dono de alguma coisa aqui na Terra? Não. O cara é rico demais. Aquele Bezos lá da Amazon. Bezos, da Amazon, né? Bezos. Ele acordou um dia, a mulher falou, eu quero separar. Eu falei, mas o que a gente pode fazer para você não separar? Ela falou assim, me passe 50% das suas ações e 50% do seu dinheiro. Aí ele percebeu e falou assim, se eu passar isso para ela separa de mim depois e fica com mais 25% que é meu, e fica com 75% vai ser dono da Amazon. Aí, então, ele falou, já que não tem jeito, entrou com o advogado. Ela ganhou 35% da Amazon e ganhou 50% de 76 bilhões de dólares, ou seja, ela ganhou 38 bilhões de dólares, mas não ficou com 50% da Amazon. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou contando essa história? O que a gente estava falando? Dos pensamentos, não é assim? Então, o pensamento dessa mulher está voltado para onde? Para dinheiro. E ele percebeu. Compreende? Então, ela vai chamar para ela com todas as vibrações pesadas, porque ela quer tirar da pessoa que trabalhou. E ficou bilionária, só porque era esposa. Ao invés de ajudar a criar uma empresa melhor, a fazer um trabalho, não. Entende? Aí ele falou, não caso mais, porque eu não sou financiador de vedete. Porque ele sabe que se casar com o dinheiro que ele tem, a pessoa separando vai levar alguma coisa muito grande. Foi a segunda separação mais cara da história, a dele. Então, por que nós estamos falando isso em relação aos pensamentos? Eu vou alimentando o pensamento, eu sou uma pessoa avarenta e eu quero ser rico sem trabalhar. Eu começo a alimentar esses pensamentos, os obsessores se aproximam. Eu começo a tirar esse pensamento da minha cabeça. Eu não consigo, porque eu gosto dele. Se eu não gosto, ou eu sei que eu gosto, mas não quero mais, eu paro e falo assim, vou substituir. Senhor, nada nos pertence. O que eu contei a história desse indivíduo? O cara mais rico, um dos caras mais ricos do mundo, o dinheiro era dele? Os carros foram dele? Nem a Amazon inteira é dele mais. Ele vai desencarnar e levar o quê? Pensamento. A gente não é dono de nada, a gente é dono dos nossos pensamentos. Então, se a gente não der conta de controlar os nossos pensamentos, nós não somos donos de nada. A gente não manda nada. Basta ser casado e homem que você não manda nada. Hã? Estou controlando meus pensamentos para pensar. Eu mando. Não, não consigo. Eu tenho alguma regalia que eu posso ter ideia, eu posso ter minha própria opinião. Não consigo. Mas olha só, coisa interessante. Nós podemos controlar os nossos pensamentos. E se a gente fizer força para isso, o atributo essencial do espírito é o pensamento. Aí eu vou ser dono das minhas próprias ações e fazer uma coisa poderosíssima que quase ninguém na Terra faz. Qual que é a coisa poderosa? Controlar a minha vontade e ter certeza que se eu falar que amanhã eu vou estar aqui 7 horas, só se eu desencarnar alguma coisa muito grave acontecer, eu não chego, senão eu não controlo e o obsessor fala, chega não, chega atrasado. Aí você incomoda a vida de todo mundo. Não é assim que funciona? Não é assim. A gente está vendo um profissional da saúde marcando o início da consulta 8 horas da manhã, ele chega às 9h30. Já tem 3 pessoas esperando.
Você entende a questão? Ele não está controlando o pensamento. Ele está sendo responsável. Você acha que uma pessoa é responsável desse jeito, nesse nível, ela está controlando os pensamentos ou os obsessores é que estão mandando? Então, meu filho, vamos trabalhar para cuidar dos pensamentos. E qual o pensamento que eu tenho que colocar na minha mente para poder vencer? Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro pensamento para vencer o pensamento ruim é: Deus, Pai, me dê força para tirar esse pensamento da minha cabeça. Aí vem a imaginação, minha sogra voando numa vassoura. Eu vou substituir. O que eu faço? Vassoura nova, Nimbus 2000 para... Brincadeira. Não é isso. Na verdade, é assim, a pessoa está lá e ela vem como mal. Aí você vai usar o recurso. Fala, não, mas ela é filha de Deus como eu. Nesse momento ela não está bem, ela está fazendo mal, mas eu já fiz mal para os outros. O espírito, então, fala assim, não, com certeza, numa encarnação passada eu fiz mal. Então eu começo a pensar assim, eu tenho que perdoar. Mas aí, se a gente não tomar cuidado, fala assim, então eu tenho que conviver com a pessoa? Se for obrigado, sim, chama família. Onde os inimigos se encontram para poder se amar. É família. Mas se é um amigo, uma pessoa distante, você cautelosamente dá um espaço para trás e evita. Entende? É muito simples. Eu quero parar de beber, mas meus amigos todos bebem. Então, educadamente, eu vou dizendo que eu não vou mais participar daquilo. A pessoa começa, tá doente? Aconteceu um caso, não sei quem contou, né? Acho que foi em Alfenas. Ana Paula? Ah, é verdade, o estudo do marido, né? É o genro da dona Maria Toledo, né? Maria Ângela Toledo. Que começou a parar de querer ir para os barzinhos, as pessoas começaram a ficar preocupadas e começou a meio que maltratar. E falou, não, estou doente. Todo mundo parou de maltratar. Se eu não estou enganado, é essa a história. Mas é muito difícil você querer tirar do pensamento um vício e permanecer com as pessoas que são viciosas. Então, você tem que saber se afastar. Uma questão de critério, uma questão de disciplina, uma questão de estratégia. Ora, eu faço estratégia para a minha carreira. E eu faço estratégia para os meus filhos. Meu filho vai entrar na faculdade, vai formar, vai ter emprego. E por que não tem estratégia? Meu filho vai amar a Deus e é o próximo como a ele mesmo e vai ser um anjo mais cedo. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não está ligado a Deus mais do que as coisas materiais. É simples isso. Então, eu quero ligar a Deus mais do que as coisas materiais. Então, vou preparar as pessoas para ser feliz. Ah, eu quero que meu filho seja rico. Meu filho está arrumando tanta encrenca para esse indivíduo que você não tem ideia. Dá riqueza para ele, não dá capacidade de oração, ou dor de cotovelo não pega rico? A dor de cotovelo não é no cotovelo. Não é? Vocês entendem a questão? Entendeu, né? Entendeu, ser pequeno? Ela tem uma pergunta, quando eu perguntei se ela entendeu. Pergunta, ser pequeno. Mas e se eu não me passar, mas eu segui o caminho de Deus? Que grupo? Ah, entendi. Sim, você pode fazer isso, mas devido à nossa imperfeição, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a gente dificilmente está aqui na Terra sem ter vício. Entendeu? É muito difícil você participar de um grupo de bebida, sendo que você bebia antes que ia vencer a bebida, que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Entende? Digamos que tem um hábito que você não gosta. Você fala assim, bem, eu não gosto desse hábito, amanhã eu vou mudar. Você consegue? É difícil. Aí você tenta. Aí você cai, aí você tenta. Então, se no lugar que você está tem bebida, por exemplo, estou contando o caso da bebida, tem outros. Lá tem bebida, e eu estou lá e vejo todo mundo bebendo, ok? Por exemplo, acontece comigo, eu sou diabético, né? Aí o que acontece com as pessoas? Come, come. Eu falei, não vou comer. Come. Aí tem até umas pessoas que falam assim, coitado, ele vai passar vontade. Eu não passo vontade. Eu não passo vontade. Porque então eu posso conviver em qualquer grupo, não tem problema. Eu me controlo. Houve um momento que eu não me controlei? Houve. Eu chegava mesmo diabético, comia tudo. E talvez por ser diabético, comia até mais que o normal. Eu falei, não posso viver assim. Eu vou me controlar. Então, eu passei a me controlar. Agora, não importa o ambiente que eu esteja, eu me controlo. Entendeu? Como diabetes. Bebida alcoólica. Nessa vida, eu não bebi. Bebi uma vez ou outra para experimentar, para não falar que não bebi. Entendeu?
Diz que uma vez eu peguei um pilete, porque me embebedaram, eu tinha 14 anos também. Aí eu cheguei em casa bêbado, e aí aquela história. Uma vez padre ajudou. Minha mãe falou que eu chegava e falava assim, Pai nosso que está no céu, nunca mais vou beber na minha vida. E cumpri. E disse que eu fazia as orações, citava as perguntas do livro dos Espíritos, citava as coisas do Evangelho. Então foi um bêbado bom. Entendeu? Então eu bebi uma vez na vida e comecei a falar de Deus. Eu vou beber mais, né? Não, mas aí eu parei. Nunca mais quis beber. Entendeu? Foi uma coisa assim. Então não tem problema com isso. Eu posso ser onde as pessoas bebem, eu não vou sentir vontade de beber. Entendeu? Mas, por exemplo, o obsessor, ele é tinhoso. A pessoa não bebe, mas ela gosta de uma sofisticação social. Aí vão oferecer para ela uma taça de vinho. A vinho eu posso beber porque a imprensa falou que não faz mal. Chupa uva, meu filho. Tem efeito melhor do que a taça de vinho. Entendeu? Umas coisas desse jeito. Eu estou sendo tão irônico que o pessoal está rindo muito de mim aqui. Eu sou contra se vocês fizerem. A risada com a mão. Então, tá bom. Então, nós terminamos esse estudo agora. Vamos ter aqui 10 minutinhos para nossa cafezinho. E a gente retorna daqui a pouquinho, né, às 19h13 com o Evangelho de Lucas. Um beijo, até daqui a pouco. Fui!